Shalom, meus queridos. Vocês já ouviram a história de José no Egito? José no Egito. Não é José do Egito, ele não era do Egito, era José no, diferente. Você sabe que José era o filho mais amado de Jacó, com Raquel, essa mulher que ele muito amava, certo? Era o 11º filho, depois Benjamim o 12º. Benjamim era o caçula. E José era o 11º filho de Jacó e o primeiro filho de Raquel. Ele era um dos filhos caçula de Jacó e era o primogênito de Raquel. E Jacó amava esse filho porque ele tinha uma qualidade tremenda. O menino era fiel. O menino era verdadeiro. José era bom em tudo que lhe pediam para que ele fizesse. Ele fazia conforme a palavra que ele ouvia. E aquilo gerou muita raiva, revolta dos irmãos, né? E José, um homem escolhido por Deus, começou a ter sonhos. Um dia ele estava no campo, um irmão contou um sonho escarnecedor, um sonho mundano, um sonho onde que ele se vangloriava com muitas mulheres, isso e aquilo, e aí José também querendo fazer graça não, querendo cair na graça dos irmãos, resolveu contar um sonho que teve. Aí ele contou que o sonho dele, ele fez os feixes de trigo e os feixes de trigo se levantaram e que se curvaram perante o feixe dele, aquela coisa toda, vocês já viram. Aí os irmãos se iraram contra ele, sabe? Um menino contando uma coisa boa, uma coisa de luz, e o outro contando as coisas das trevas, o povo se ria, se alegrava. E José, quando veio trazer um sonho de luz, algo bacana, algo da parte de Deus, o povo se irou contra ele. Você vê que é assim também em meio esse mundo de hoje, as pessoas preferem as coisas das trevas e não da luz. Os irmãos pegaram José e bateram nele, jogaram ele numa cova. Aí passando os ismaelitas por ali, o pessoal queria matar ele. Os irmãos queriam matar o Judas, o Judá que não deixou. O pessoal queria matar ele. O Judá que não deixou, falou, não, vamos matar não. Não quero ter o sangue dele sobre, sabe? Os irmãos queriam matar, o Judá que não deixou. Aí passou os ismaelitas, o que aconteceu? Venderam ele, os ismaelitas, foi que ele acabou sendo levado para o Egito. Sabe? Venderam ele por 20 moedas de prata. 20 moedas de prata para dividir com 10 pessoas, 10 irmãos. 2 moedas para cada um. Sabe? Uma moeda de prata aí tem 4 gramas, 4,3 gramas. Cada um ficou com 8,6 gramas de prata cada uma. A grama da prata hoje não tá muita coisa. Se você ver a grama da prata aí, acho que tá R$6,60, R$6,90, alguma coisa assim. Se você pegar essa 8 gramas, 0,6 gramas, cada um ficou com 2 moedas, dá 8,6 gramas de prata. Se você converter para real, dá em torno de R$57. Olha, ficou R$57 para cada um dos irmãos. Venderam o pobre do José por os míseros R$57. O que você compra com R$57 hoje? Hã? Pacote de arroz aí tá quase R$20, R$30. Dois pacotes de café. 2 pacotes. Não, outro dia eu fui comprar um café aqui e paguei R$40 num pacote de café. Jesus da glória. Um pacote de café dá R$40, 38, mais R$57. Vamos supor. A vida do menino. Cada um ficou com R$57. 8,6 gramas de prata. Foi o preço que eles venderam José. Agora, José foi levado para o Egito. José foi escravizado lá, viveu como escravo. José tinha 17 anos quando os irmãos venderam. Trabalhou por Potifar ali. Aí Potifar tinha uma esposa. A esposa de Potifar começou a se agraciar
se interessar por José. Mas eu não a culpo. Eu não a culpo, porque ela era a esposa de Potifar. E Potifar era um homem justo. A Bíblia diz que Potifar é um homem valoroso, era um homem justo, um homem íntegro, um homem bom, sabe? Por ser justo, ele queria ter uma família. Por ser íntegro, ele queria ter uma casa, uma esposa, ele queria ter filhos. E ele adotou uma menina de nome... Puxa, esqueci o nome agora da filha dele, que acabou depois sendo esposa de José. Ele adotou essa menina, não era a filha verdadeira dele. Porque ele era um homem íntegro, ele queria ter uma família, ele queria ter uma esposa, e ele queria ter filhos. Só que ele não podia ter filhos. Porque se você leu a Bíblia ali, você vai ver que lá está escrito que ele era eunuco, chefe da guarda de Faraó. Ele é eunuco. Você sabe o que acontece com o eunuco? Eunuco tem o seu pênis cortado. O seu órgão genital, ele não tinha. Porque ele entrava no palácio, ele tinha livre acesso nas câmaras das mulheres, onde as princesas ficavam do rei, onde ficava aquela mulherada linda, bonita, tudo elegante para o rei usar, fazer o que quiser. Ele tinha livre acesso, ele entrava ali a hora que ele quis. Então ele tinha o pênis cortado para ele não poder se envolver com as mulheres e acontecer de, né, alguma engravidar ou ele botar uma guampa na cabeça do rei. Então esses pessoal que tinha contato com as mulheres no harém, eles eram eunuco, cortado. Agora você pensa comigo, olha que curiosidade. Outro dia eu lendo isso aqui, eu olhei e achei interessante falar para você. Rapaz, aí eu tiro o chapéu para esse chefe da guarda, Potifar. Ele era eunuco, tinha um membro cortado. Então ele preferiu casar. Ele casou com a mulher e ele adotou uma menina para ter uma filha, ou seja, uma família só é perfeita quando tem um marido, a esposa e os filhos. Uma família, Deus constituiu lá no Éden já, deixará a mulher e o varão seu pai, unir-se o homem e serão ambos uma só carne. Sabe? Então o Faraó tinha essa visão, por ser um homem íntegro, um homem de influência, ele tinha que ter uma esposa, ele tinha que ter uma família, ele tinha que ter filhos. Ele queria isso, porque ele era um homem justo. Então, quando a mulher de Potifar começou a dar em cima de José, José era bonito, era formoso, era um homem lindo, formoso, bonito, era por esse motivo também. Além de ser José bonito, além de ser o diabo acusando ela, tentando, jogando a seta, sabe? Ela também tinha suas necessidades como mulher, assim como dentro do casamento o homem tem que satisfazer a mulher satisfazer o homem. Porque aí a oferta em cheiro suave para Deus, sabe? Aquela coisa perfeita, em comunhão agradável dos dois ali, aquela relação agradável, é uma união perfeita, é uma oferta de cheiro suave para Deus. Não aquela coisa forçada, aquela coisa violenta, aquela coisa bruta que você faz por obrigação, você violenta, acaba violentando a sua esposa ali, sua esposa não quer e você quer, força ela, acaba sendo uma relação não consensual, violenta. Isso para Deus não é uma oferta de cheiro suave. Deus não se agrada de atitude assim. Tem que ser uma coisa em comum acordo. Então, sabe, é isso o casamento. Faraó queria receber essa benção. Casou-se e a mulher tinha suas necessidades, queria ter relações e o Faraó não podia ter. O chefe da guarda de Faraó, o Potifar, não podia dar a ela prazer sexual, porque ele era eunuco. Por isso que ela correu para cima de José. Um menino novo, formoso, bonito, ela foi para cima dele. E José, como justo, fugiu. Fuja da aparência do mal. Fez certinho. De mulher, irmão, não se resiste. Mulher se foge. Fugiu, largou a sua veste, ela conseguiu rasgar sua roupa, ficou. O Potifar chegou, ela mentiu, falando que ele abusou dela, tentou violentar ela, jogou ele na prisão. Ficou preso ali. Dali passou 3 anos, aquela coisa toda, deu um sonho. Ele acabou até revelando o sonho de Faraó. Pronto, eu quero chegar. Deu o Faraó um anel de sinete para ele e fez dele o governador. O que eu quero falar para você entender é isso. Que José começou lá atrás, ser vendido pelos irmãos, tinha 17 anos. Para chegar onde ele chegou, ser governador do Egito,
Deu-se um tempo de 13 anos. 13 anos. Se você acha que a tua luta está grande, a de José também não foi pouca. Mas vai chegar a tua vitória. 13 anos. Demorou para que Deus abençoasse José e José fosse um homem abençoado. Foi 13 anos só de luta, de prova. E o restante dele, ele morreu com 110 anos. Quanto ano de bênção ele teve? Quase 97 anos de bênção. Não só na bênção. E aí eu vejo na vida de José toda ali, irmão, eu vi uma coisa interessante em José. José era incapaz de mentir. Eu nunca vi José mentindo. Na Bíblia ali, José é incapaz de mentir. Rapaz, José foi um excelente, o exemplo de José. Um ótimo filho, um excelente filho. Olha outro exemplo de José. José era um bom amigo, um excelente amigo. O outro exemplo de José. José é um excelente companheiro. Outro exemplo, José. José é um excelente marido. Outro exemplo, José. José era um excelente chefe de Estado. Já pensou, irmão? Que honra você ter um país, uma nação, com um excelente chefe de Estado, um presidente que é o orgulho do Brasil, o orgulho da nação, um homem que não cai nas gafes do mundo, que cai aí com chacota, para cá, para lá, comete gafe, erros. José não cometeu gafe, José não cometeu erro, José não era dado a vinho, a bebida. Hoje nós temos um presidente aí que é um cachaceiro, um mentiroso, velho. Na boca de José não achou-se uma mentira, na boca de José não achava-se bebida. Na vida de José não tinha vexame e escândalo, fazia as coisas nas claras, e o país em que José era governante, o país prosperou, o país foi uma bênção para o resto do mundo que estava passando fome. O Egito deu de comer às nações. Imagina, agora o nosso presidente, qualquer fala que ele dá ali, acontece uma tragédia, quem paga o preço é eu e você. Outro dia ele falou uma bobagem aí, se a carne está cara, coma ovo. Meu irmão, o preço do ovo disparou. Eu não vejo mais o carro do ovo passar na minha rua. Ele passava todo santo dia vendendo ovo. Olha o ovo, olha o ovo. Sumiu-se o carro do ovo por uma fala desastrosa de um chefe de Estado desse que não tem papa na língua, que não sabe o que fala. Pegue o exemplo de José. Seja um excelente chefe de Estado, um exemplo para a nação. Faça com que a nação, José fez com que a nação dele, com a ajuda de Deus, prosperasse. Sabe, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Agora, quer saber uma coisa interessante também? O preço que os irmãos pagaram, você acha que aqueles 57 reais que eles ficaram ali, aquelas 2 moedinhas de prata, ia ficar por isso mesmo? Não! A fome veio para a terra, uma fome muito grande. Plano de Deus. Veio uma fome. Eles desceram de Canaã até o Egito. Foram lá, José se revelou para ele, mostrou, estou vivo, aquela coisa toda. Eles foram morar com José lá. Foram 70 pessoas. Num total de 70 pessoas. Desceram para lá morar com José. Morou com José. Foi uma benção. Eles perdoaram. Foi tudo lindo. Só que daí a conta chega, irmão. Pelo erro, pela essa brincadeira de mau gosto, que os irmãos venderam José por 20 moedas de prata, eles pagaram um preço em que o preço não foi não só eles ali, mas a tua primeira, segunda, terceira e quarta geração pagou o preço, porque eles acabaram ficando escravo no Egito por 430 anos. Irmão, essa venda aí dos irmãos do José, vender eles para o Egito, pagou o preço caro, ó. Por causa dessas 20 moedas de prata aí, ó, foram levados para o Egito, cresceram, se multiplicaram grandemente, Faraó subjugou ele e fizeram dele escravo, e ficaram lá escravo por 430 anos, construindo pirâmide lá para Faraó, tá? Não foi ET que construiu pirâmide nenhuma, não. Quem construiu foi eles lá, escravo lá. Ó. Foi o preço que eles pagaram por vender um justo, um inocente, construindo pirâmide lá para Faraó. Se você é justo, se você é inocente, fica tranquilo. A justiça de Deus virá ao seu encontro. A justiça de Deus vai te abençoar e te dar vitória. Custe o que custar, o tempo que leve, o tempo que levar. Sabe, eu tive uma experiência aqui que foi dolorosa. Não sei nem se eu conseguirei falar. Sabe, mas a minha mãe morou comigo aqui por 7 anos. Velha, idosa, inválida.
é obrigação dos filhos cuidar das mães na velhice, é obrigação do filho cuidar dos pais. E minha mãe ficou aqui em casa 7 anos. Pensa, um irmão meu ajudou? Ah, vou te dar uma ajuda aqui. Ah, sim, ajudou. Nossa, como ajudaram. Tá, mas não vem ao caso. Aí minha mãe era espírita. E aqui a gente é da luz e ela das trevas. Não se misturam. Sabe, aqui em casa o louvor, o rádio fica torando no 12, pregação disso e aquilo, porque a gente tem que estar entronizado com Deus o tempo todo. Só agora está desligado porque estão gravando para não dar direito autorais, né? O YouTube, né, sabe que é complicado. Mas aí, sabe, as trevas não combinam com a luz. Aí de uns tempos para cá, irmão, antes, minha mãe já é falecida, hoje nós estamos em setembro, quase em outubro, ela morreu em maio agora, dia 8 de maio ela morreu. Ela